Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, muita gente acha que é um papo super chato. O regimento interno da Câmara dos Deputados. Pois é, só de ouvir o nome já dá um sono, né? Exato. Mas a verdade é que quando a gente recebeu esses artigos para analisar especificamente do 60 ao 64, a gente percebe que isso aqui não é só um manual de regras, sabe? É tipo o mapa do tesouro para a gente entender como o poder é fiscalizado no Brasil. Ou pelo menos como ele deveria ser. Exatamente, porque a gente foca muito nos discursos, nas votações, mas a engrenagem de verdade, o controle sobre o governo está escondido nesses artigos aí. Eles são o que transformam o Congresso de um palco de debates num órgão de fiscalização com dentes. A nossa missão hoje, então, é descobrir se esse manual descreve uma ferramenta poderosa de verdade ou se é, na prática, um tigre de papel. Ótima analogia. É exatamente isso. Então vamos lá, começando pelo básico. O artigo 60, ele define o que, afinal, pode ser fiscalizado. E a lista é assim, gigante. É bem abrangente. Vai desde a fiscalização contábil, financeira, orçamentária de qualquer órgão da União. Basicamente é a autorização para seguir o dinheiro, onde quer que ele vá, né? E não para aí. O artigo fala em fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo. Isso é uma expressão propositalmente ampla. Pode ser qualquer coisa, então. Qualquer coisa. Desde um contrato meio esquisito no ministério até uma política pública que não está dando resultado. Mas o ponto mais forte, a bala de prata do artigo, é quando ele diz que a fiscalização também alcança atos do presidente, do vice, de ministros. Até do STF. Até do STF, que possam ser enquadrados como crimes de responsabilidade. Nossa! Aí a gente já saiu da fiscalização de rotina e entrou na esfera do controle máximo, né? O tipo de coisa que pode levar a um impeachment. Exatamente. O artigo 60 desenha um perímetro de vigilância enorme. Ok, mas ter o poder de olhar não adianta nada se você não sabe como olhar. E aí entra o artigo 61, que é o como fazer. Perfeito. O 61 é o roteiro da investigação. Ele diz que não basta um deputado chegar e falar, acho que tem algo errado ali. Não é no achismo. Não é no achismo. Qualquer membro de uma comissão precisa apresentar uma proposta formal justificando o porquê daquela investigação. E essa proposta passa por um filtro, um relatório prévio que avalia se a investigação é oportuna, se faz sentido. Ah, para evitar que seja só uma manobra política sem fundamento. Isso. É um freio para evitar o caos, para que a máquina não seja usada para qualquer coisa. Se a proposta passa por esse filtro e é aprovada, aí sim a comissão monta um plano de execução. Certo, vamos para a parte que interessa. Quais são as ferramentas que essa comissão tem na mão para investigar de verdade? Porque falar é fácil. O difícil é conseguir prova, documento, informação. E aqui o regimento dá poderes que são, na teoria, imensos. Primeiro, a comissão pode pedir que o Tribunal de Contas da União, o TCU, faça auditorias. Ah, isso já ajuda muito. É como ter o melhor time de auditores do país trabalhando para você. Eles podem pedir para os especialistas do TCU irem lá e investigarem uma suspeita específica. É tipo um detetive que pode chamar a perícia forense a qualquer hora. Exato. E além disso, a comissão pode convocar autoridades para prestar esclarecimentos. E uma convocação não é um convite para um café. Sei, é uma ferramenta de pressão. Gigantesca. Uma autoridade sendo sabatinada numa comissão vira notícia nacional. Não é só sobre obter informação, é sobre botar um holofote no gestor e exigir resposta publicamente. Mas espera aí, a gente sempre ouve falar de autoridade que enrola, que manda assessor no lugar, que pede mais prazo ou simplesmente ignora. O regimento prevê isso? O que acontece de verdade se alguém decidir não colaborar? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o regimento tenta responder. O parágrafo 3º do artigo 61 diz que o não cumprimento dos prazos, que é de no mínimo 10 dias, ensejará a apuração da responsabilidade do infrator na forma da lei. Ok, ensejará a apuração soa muito advoguês. O que isso quer dizer na prática? Vira alguma coisa? Quer dizer que não é só um puxão de orelha, não. A autoridade que ignora uma requisição ou uma convocação está cometendo, em tese, um crime de responsabilidade. Sério? Sim. A comissão pode levar isso adiante e a pessoa pode responder legalmente pela obstrução. O regimento dá sim os dentes para a fiscalização. A questão é a vontade política de morder, né? Entendi.
O poder existe, tá no papel. E até documentos sigilosos podem ser pedidos, certo? Podem, com a condição, claro, de que o sigilo seja mantido dentro da comissão. Ou seja, nem o carimbo de secreto é um escudo absoluto contra o poder do legislativo. Ok, então a comissão tem o poder, quase como uma força-tarefa, mas qualquer investigação, por mais poder que tenha, vira um caos sem organização. E é aí que entra uma parte que a gente quase nunca ouve falar, a secretaria da comissão, descrita no artigo 62. É a engrenagem silenciosa, mas, assim, absolutamente vital. A secretaria cuida da burocracia, redige as atas, controla prazo de relator, organiza os milhares de documentos que chegam. Sem eles, a investigação desmorona. Totalmente. E tem um detalhe no artigo 62 que me chamou muito a atenção. O texto diz que a secretaria deve organizar os processos na forma dos autos judiciais, com páginas numeradas e rubricadas. Isso parece um detalhe, mas tem um peso enorme, não é? Gigantesco. Não é só para ser organizado. Isso blinda o processo. Imagina uma investigação complexa, que pode levar a um impeachment, ser invalidada porque um documento não foi numerado ou foi juntado na ordem errada. Nossa, é verdade. Essa regra transforma o que poderia ser um amontoado de papéis numa prova robusta, que se sustenta juridicamente. É a burocracia a serviço da responsabilidade. Sem esse rigor, um bom advogado de defesa desmonta meses de trabalho por uma falha processual. Faz todo sentido. A forma protege o conteúdo. E essa ideia de registro, de transparência, continua no artigo 63, que fala das atas das reuniões. Exatamente. O artigo 63 é a aplicação do princípio da publicidade. Ele exige que a ata da reunião seja publicada no Diário do Congresso Nacional. E não é um resumo qualquer, de jeito nenhum. Tem que ter data, hora, local, a lista de quem estava presente e quem faltou. E, o mais importante, um registro do que foi discutido e das decisões tomadas. Tá, mas sendo prática, com tanta coisa acontecendo em Brasília, quem realmente lê o Diário do Congresso todo dia? Qual o impacto real disso? O impacto imediato para o grande público talvez seja pequeno, mas o impacto institucional e histórico é imenso. Primeiro, cria um registro público permanente. Jornalistas, pesquisadores, qualquer cidadão pode, anos depois, rastrear o que foi decidido e por quem. E segundo, impede decisões secretas. Se não está na ata, para o mundo jurídico é quase como se não tivesse acontecido. Tem uma frase nos Bastidores do Poder que diz que a história é escrita por quem redige a ata. Isso mostra a importância desse documento. É a memória oficial da fiscalização, então. Ok, até agora a gente montou um quebra-cabeça interessante. Temos o poder de fiscalizar, Artigo 60, o processo e as ferramentas para isso. artigo 61, E a estrutura burocrática para garantir que tudo seja organizado e transparente. artigos 62 e 63. Exato. Mas e o conhecimento? As matérias podem ser muito complexas. Engenharia de uma hidrelétrica, contabilidade de fundos de pensão. Os deputados não são especialistas em tudo. Como eles evitam que a investigação se baseie só em achismo político? É aqui que o artigo 64, que é bem curtinho, se torna uma peça fundamental. Ele estabelece que as comissões terão à disposição assessoramento e consultoria técnico-legislativa e especializada. Ah, então é um time de especialistas da casa para ajudar os parlamentares. Exatamente. Um corpo técnico de elite da própria Câmara dos Deputados. Significa que, quando uma comissão vai analisar as contas de um ministério, ela não depende só do que o ministro diz. Ela pode pedir para os seus consultores orçamentários analisarem as planilhas e encontrarem inconsistências. Entendi. Se a investigação é sobre uma obra, eles chamam os consultores de engenharia. Isso, em teoria, nivela o campo de jogo. O executivo tem seu corpo técnico gigantesco. O artigo 64 dá ao legislativo o seu próprio cérebro técnico para contrapor. Isso soa como o cenário ideal, fiscalização baseada em dados, em evidências e não só em disputa política. Mas na prática, quantas vezes a gente vê um parecer técnico brilhante ser ignorado pela pressão política do momento? Esse assessoramento tem poder de veto ou é só uma sugestão? Essa é a tensão central.
O parecer técnico não obriga a comissão a nada. A decisão final é e sempre será política. Ah, então eles podem ignorar? Podem. No entanto, ignorar um parecer técnico bem fundamentado tem um custo político alto. Se os especialistas da Câmara dizem essa obra está superfaturada e a comissão aprova um relatório dizendo que está tudo bem, eles assumem a responsabilidade. Exato. Se o problema estourar lá na frente, a oposição e a imprensa vão ter um documento oficial, técnico, para dizer vocês foram avisados. O parecer funciona como um seguro ou como uma arma, depende de como é usado. Então, juntando todas as peças, o que esses 5 artigos nos mostram? A gente passou pelo escopo do poder, pelas ferramentas, pela organização metódica e pelo suporte especializado. Juntos, eles desenham um sistema de fiscalização que, no papel, é muito robusto. Sem dúvida. É o roteiro de como um poder deve, de fato, fiscalizar o outro. O regimento fornece um arsenal completo. Se um parlamentar ou uma comissão quiser de fato investigar a fundo, as regras estão todas aí. O manual é claro. Certo. Mas, ao final dessa nossa conversa, fica uma pulga atrás da orelha. Uma questão que o regimento não responde, né? Exatamente. E essa é a questão que nos leva para além do texto da lei e nos joga no centro da política real. O regimento descreve o hardware da fiscalização, mas a existência da ferramenta não garante o seu uso, nem a intensidade do seu uso. Pois é, a grande reflexão que fica é: o que faz com que, na prática, uma comissão decida usar todo esse arsenal de forma enérgica, num caso, e talvez de forma muito mais tímida, quase protocolar, em outro? E a resposta não está no regimento. Não, a resposta está na complexa e, por vezes, fascinante dinâmica da política que cerca tudo isso.